A arte ecstasia é mais do que uma expressão artística, é um movimento de consciência. Nasce a fusão entre arte, amor e transcendência, onde o processo criativo se transforma num ato espiritual. Aqui, o artista não cria apenas com as mãos, mas com o coração desperto e a alma expandida. Cada gesto, cada cor, cada som é um canal para onde flui o invisível. A arte deixa de ser forma para se tornar experiência. Êxtase, um estado em que o humano e o divino se encontram, revelando dimensões subtis do ser e da beleza. Nas práticas da arte ecstasia exploram-se linguagens que unem o corpo, a energia e o espírito. Movimento, pintura, som, meditação, escrita inspirada, performance ritual e cinema. Tudo é convite à presença, à entrega e à comunhão com o Espírito Sagrado que habita em nós. A arte ecstasia, a fusão entre arte, amor e transcendência. Quando a alma cria, o mundo desperta. Hoje temos connosco o convidado Gabriel Simha, que nos irá falar deste tema. A nossa recomendação para a abordagem ao caminho tântrico achamos que deve ser feita através de linhagens autênticas e um profundo conhecimento e prática espiritual para não cair nas abordagens comerciais ou superficiais deste trabalho profundo da consciência. Bem-vindos ao Conversas da Alma. O Gabriel Simha é um aspirante espiritual do caminho iniciático milenar de Tantra Yoga há mais de 15 anos. Profissionalmente é ator e trabalha em teatro, cinema e televisão desde 2003. Ingressou à Companhia Internacional Arte Ecstasia em 2016 e assumiu a direção do Teatro Arte Ecstasia em Budapeste entre 2018 e 2022. É agora responsável pela Academia de Arte Esotérica Tântrica em Lisboa, inaugurada em 2024, e leciona workshops, cursos e retiros um pouco por toda a Europa. Quer aceder a entrevistas únicas, vídeos completos e conteúdos fora da caixa que não estão disponíveis no YouTube? Junte-se à comunidade Conversas da Alma e tenha acesso imediato a tudo o que temos para oferecer. Ao inscrever-se em Conversas da Alma TV com um donativo, tem acesso total a centenas de entrevistas e vídeos exclusivos sem censura, a eventos especiais e conteúdos premium que não encontra em nenhuma outra plataforma, e uma experiência autêntica com ideias livres e sem restrições. No YouTube, mostramos apenas uma pequena parte do nosso trabalho. Para ver tudo, o lugar é www.conversasdalma.tv. Ajude-nos a crescer. Partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares para que mais pessoas descubram as nossas conversas inspiradoras. Siga-nos também nas plataformas Telegram, X e Instagram nos links disponíveis na descrição do vídeo. Inscreva-se agora já em Conversas da Alma TV e faça parte de uma comunidade que valoriza a liberdade de expressão e conteúdos autênticos. Por falar em conteúdos premium, temos para si um documentário exclusivo de 4 episódios sobre os fascinantes portais da Atlântida, segredos ocultos na Ilha da Madeira. Uma experiência única que só pode encontrar no nosso canal oficial Conversas da Alma TV. Acompanhe-nos nesta viagem misteriosa e reveladora, disponível em exclusivo na nossa plataforma. No YouTube poderá assistir apenas ao primeiro episódio e à apresentação dos próximos. Não perca, por isso, a oportunidade de mergulhar neste conteúdo exclusivo e inscreva-se já para aceder a todos os episódios. Gabriel, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo convite, César. Obrigado por estares aqui connosco e agora revelares um pouco o que é a arte ecstasia, essa famosa arte ecstasia que anda pelo mundo inteiro e que nós agora vamos ter aqui no nosso estúdio. Gabriel, o que é que na essência é o movimento arte ecstasia? É uma via artística, espiritual ou uma fusão de ambos? É uma fusão de ambos, claramente. Somos um grupo de artistas, portanto, a maior parte dos membros da Arte Ecstasia, que é uma companhia artística internacional sediada em Budapeste, na Hungria, mas há atores, bailarinos, escritores, escultores, pintores, argumentistas, romancistas, portanto, uma panóplia de diferentes artistas que tinham um denominador comum, que era a capacidade de estarem cheios de aspiração, com, podemos dizer, desculpa, o som desconcentrou um bocadinho. É o meu cão que está ali a raspar na porta, quer entrar. Exato, quer participar na conversa. Quer participar na nossa conversa, mas não há problema. Pronto, então, repetindo, que é composto por não só artistas, como acabei de mencionar, mas tínhamos um denominador comum, que é nós somos aspirantes no caminho tântrico. Portanto, todos nós fazemos yoga, meditação. Claramente, aspirantes no caminho tântrico. Exatamente.
Portanto, o caminho tântrico que, felizmente, nos tempos que correm, pode ser encontrado no Ocidente na sua, podemos dizer, matriz autêntica, quando na sua tradição milenar que vem do Oriente, como sabemos, da Índia e da região do Norte. Portanto, existe essa capacidade que muitas vezes sabemos que muitas pessoas, quando ouvem a palavra Tantra, imediatamente existem assim umas antenas que se começam a ligar, uns alarmes, porque muitas das tradições esotéricas orientais, quando passam para o Ocidente, por diversos motivos, são ou diluídas, ou desvirtuadas, ou comercializadas. Nós procuramos, com aquilo que... Vocês tentam manter-se fiéis à essência? Sim, a essência muitas vezes, não é? Quando temos um caminho, já que falámos que era um caminho, às vezes é quase uma metáfora, soa poético, mas assim de uma forma muito concreta, eu acho que o caminho mostra-nos que começamos onde estamos, independentemente de qual seja o caminho, e que tem uma meta final. Portanto, existe um destino. E qual é a vossa meta final? Assim, de uma forma muito aberta e clara, qual é a vossa meta final? Eu acho que... com essas práticas tântricas. Falando da minha aspiração, e não te colocando só termos, sabes, em sânscrito e falando do que eu estudei e do que eu gradualmente vou compreendendo do que é esse destino, porque uma das coisas que mais me tem fascinado nestes longos anos em que já estou nesta prática espiritual é que a minha compreensão, inclusivamente, do que é esse destino tem se alterado, claro. Então, com o que é hoje, eu diria que é realmente uma busca da essência primordial de quem nós somos. Para além dos pensamentos, para além dos nossos padrões, para além da identificação com o corpo, com onde vivemos, inclusivamente com a cultura, se podemos dizer até, acho que aqui, a vários dos teus espectadores, a essência primordial que faz toda a viagem ao longo de todas as vidas, essa centelha daífica. Nos anima. Exatamente, é a luz primordial, essa centelha pura, essa testemunha observadora, desapegada de tudo o que é e que nos conecta, não é, com este aspecto primordial da consciência, que nos conecta e que é essa gota do grande oceano de consciência. Portanto, é isso que vocês buscam, é voltar, retornar a essa essência, essa gota cósmica. Exatamente, a essência que nós somos, em plena consciência, em pleno amor, em plena capacidade de, podemos dizer, realmente de deixar todas as ilusões, de deixar todas as limitações e de compreender essa perfeita união com o cosmos e com tudo o que é. Essa dissolução da identificação com uma forma específica, com uma personalidade e também a forma mental, a forma emocional e de quebrar todas essas limitações até à última instância em que somos por canal. No fundo estás a falar de divinização. Sim. Que é o que todos os yogis aspiravam, não é? Exatamente. Tornar-se aquilo que realmente são, essa essência divina. O processo com o cosmos. Esse processo de deificação é outra forma de abordar esse retorno à essência, porque se a nossa essência é deífica, se a nossa essência é pura consciência, puro algumas pessoas. É mais fácil às vezes dizer Deus do que esta consciência plena, imanente e imanente de tudo o que é. Em 4 letras conseguimos dizer, apesar de para muitas pessoas fazerem aquela urticária complicada. Sim, quando a gente fala em divinização, as pessoas pensam que é um processo, uau, nunca mais lá chegaremos, só se calhar daqui a muitos milénios. Mas não. Um ser pode-se divinizar, como foi. Claramente, e isso que foi outra das coisas que me fascinou no caminho tântrico, ter métricas super claras, super objetivas, não precisas simplesmente estar onde está e depois um dia vais sentir um grande estado. Não, gradualmente existem determinados marcos de transformação que te dão uma clareza de caminho. Portanto, o caminho não é só onde tu estás e o destino. Claro que isto, não precisamos de estar a reinventar a roda, temos místicos ancestrais que tiveram realizações absolutamente profundas pela verdade da manifestação, pela verdade da nossa essência e que mapearam
este caminho com um conhecimento super profundo, tão generoso, e que o completaram com um conjunto de técnicas e de ferramentas para realmente o aspirante não estar só na vida a tentar realizar esta, podemos dizer, esta deificação, este caminhar, mas que tem práticas concretas que dão resultados concretos. Sim. E por isso acho que muitas vezes fica muito bem quando abordamos o caminho tântrico como, podemos dizer, uma ciência holística. E como é que se manifesta essa consciência estática no dia-a-dia dos seus praticantes? Porque não é que vocês vivem em comunidade. Como é que é esse dia-a-dia com essa consciência já mais expandida, ou pelo menos a tentarem expandir a vossa consciência? Como é que ela se manifesta? Para já, eu acho que existir este eixo vertical de transformação, este eixo vertical de busca espiritual, marca imediatamente o porquê de tudo o que fazemos. Portanto, seja os pequenos trabalhos que possamos ter, ou os grandes trabalhos que possamos ter, os relacionamentos amorosos, como dormimos, como comemos, como nos despertamos antes de deitar. Existe esta dança com o universo, esta dança de consciência e energia que nós temos dentro de nós e que é feita também com a nossa consciência e com todas as energias, com todos os eventos no mundo. Portanto, as escolhas que fazemos têm este eixo vertical de ser mais conscientes, de ser mais amoroso, de haver essa amplificação de todas essas virtudes que são, podemos dizer, resultados concretos de uma pessoa que está a despertar a sua consciência. Portanto, a consciência como um sol quando expande, podemos dizer que todas essas generosidade, abnegação, desapego, bondade, poesia... E no meio desses adjetivos todos e também de todas essas palavras bonitas e que realmente significam muito, e é essa a essência que vocês procuram, que práticas é que vocês utilizam para aceder ao estado estático de criação? Muito processo. Assim, em concreto, o que é que vocês fazem? Em concreto. Despertar, imediatamente relembrar porque estamos aqui, imediatamente existir essa, podemos dizer, reconexão com o estado de canal, reconexão com permitir que o ego, que as estruturas inferiores possam estar no seu lugar a cumprir as suas funções, mas que seja a alma que esteja ao comando das operações, exatamente, e assim, apelando à nossa tradição judaico-cristã, seja feita à sua vontade. Okay. E essas práticas são o quê? Através da meditação, da dança, da respiração, som, ritual ou técnicas próprias? Estava a começar precisamente pelo acordar, porque já nutre simplesmente o acordar e em vez de pegar no telemóvel, tipo, e a higiene, e depois ir, e depois comer um pequeno almoço, imediatamente, sabes, quase como que eu nunca fui monge, pelo menos na tradição ocidental, sinto quase que sou um monge no mundo, um monge no mundo, porque o templo é o mundo, o templo é tudo o que vivemos. Começar por esse sair da cama e quase já incorporar com a atitude certa o início do dia. Depois, já é um bom princípio. Já é um bom princípio e depois dedicamos-nos à prática espiritual. Vimos do sono, já tive algumas experiências de sono lúcido e de procurar que essa consciência permaneça no sono, mas como não é o normal durante a maior parte das noites, acordar, portanto, para além das práticas de purificação e de higiene, que são muito mais do que simplesmente lavar os dentes e lavar o corpo, temos muito mais práticas que o yoga generosamente nos dá e que recomendo que toda a gente descubra, porque realmente há tantas impurezas que nós temos durante o sono, o corpo manda tantas toxinas, que é muito bom descobrir este tipo de purificação, porque a purificação do corpo físico depois vai para a purificação da mente e para a purificação das emoções, em tudo o que é, exatamente, portanto podemos operar este processo de purificação dos corpos mais concretos para os subtis, dos subtis para os mais concretos. E depois prática espiritual, nós fazemos yoga, logo Surya Namaskara, práticas de yoga, asanas. O que é Surya Namaskara? Obrigado, César. Eu às vezes depois começo com estas nomenclaturas em escritos. É a saudação ao sol, é uma prática que imediatamente... Surya, sol. Surya, sol, Namaskara, saudação, reverência, vénia, e que imediatamente é um exercício que nos coloca na frequência de vibração solar, estarmos mais lúcidos, presentes, yang, segundo a tradição yin-yang. E, portanto, alinhando-vos com o fogo. Exatamente, e com o fogo, e também, como é uma técnica dinâmica que passa por diversas asanas, dentro dessa prática de yoga
com dinamismo é a que eu mais pratico, não pratico tanto outras. O meu yoga é mais estático em termos de movimento e é estásico, eu sinto, porque com o corpo parado sinto muito mais o fluxo energético, a despertar dos centros de força, quase como que cada postura é uma antena, que o corpo estando nessa posição, sabemos, não? Muda o teu corpo, muda a atitude, muda o estado que tu tens. A sagrada do corpo, quando ela muda, ela capta uma antena. Exatamente, e portanto a prática de yoga que eu faço posterior à saudação ao sol é exatamente perceber que eu preciso de determinadas ressonâncias, virtudes, determinadas luzes específicas, já podemos dizer quase coloridas, não é? E amplificar essa luz em mim através de determinadas asanas, depois pranayamas, para amplificar este resultado. Portanto, tudo é um jogo de ressonâncias que começa no meu tapete de yoga, precisamente logo de manhã. Porquê? Porque todo o resto do dia beneficia desse despertar. Quando esse despertar é feito em grupo, dá-se um processo de multiplicação. Portanto, quando estão 10 ou 20 pessoas a fazer as mesmas asanas, no mesmo momento a pararem, a sentir a conscientização, é incrível o estado. Sim, o estado de sacralidade. O estado de sacralidade que se cria. Essa multiplicação depois dá-se no. Mas e como é que vocês, com essa sacralidade toda, como é que gerem os egos humanos em comunidade? É difícil. Porque apesar da nossa sacralidade, não é? Quando nós já estamos despertos, digo eu, já temos algum grau de despertar, ainda assim as pessoas mais próximas e os seus egos, que todos nós ainda temos, não é? Por isso é que estamos aqui, mexem connosco emocionalmente. Isso não acontece contigo? Acontece. Acontece. Sim, faz parte do caminho, não é? Eu acho que em primeira instância, esse é o propósito por qual nós estamos juntos, é para descobrir a verdade, é para ir para a essência e perceber que este jogo de sombra e luz, este descobrir uma maturidade da alma que permita com que tantos aspectos do ego comecem a ser trabalhados, massajados. Não é que o ego seja o vilão ou o mal da fita, é um nível de ressonância na nossa estrutura. Eu acho que é muito interessante a forma como o Shaivismo de Kashmira mapeia através dos tattvas, através dos níveis de vibração dos sentidos e depois chegando já à parte da alma, em que temos a mente inferior, o manas, o ahamkara, o ego, depois o Buda, o intelecto superior, e depois sim temos a estrutura da alma. Então entende-se, simplesmente é uma estrutura com uma frequência de vibração com uma consciência inferior, inclusivamente ahamkara significa especificamente a ferramenta da essência, portanto, de Aham. Então existe, Kara é a ferramenta, Aham é a essência, e portanto compreendemos que o ego tem a sua função ótima para nós podermos estar no mundo, existe podermos monitorizar e ter um mínimo de estabilidade para conhecermos as circunstâncias. Simplesmente neste processo de desenvolvimento espiritual existem tantos aspectos que o ego foi útil até o momento, mas nesta busca a partir de uma determinada etapa, ele começa a dissolver-se de alguma maneira. Ou ser gerido. Ele tenta ainda manter a sua função de ter limites, de conhecer, de controlar, e muito do desenvolvimento espiritual é anti esses limites, anti essas, podemos dizer, partes mais instintuais que foram úteis numa parte da nossa evolução, mas que agora não. Esse processo de compreender, ok, esta estrutura foi-me útil, mas agora estou a defender uma parte que é a ilusão. Esse processo de compreender o que é a ilusão e começar a deixar ir, é bonito dizer, mas realmente é complicado de fazer, são anos e anos, são vidas e vidas, são anos e anos, exatamente, é um treino comum que nós sentimos que ser feito em comunidade amplifica muito. Eu acho que é importante. E não sentes que a comunidade às vezes é um espelho também? É um espelho. O espelho das pessoas que vivem lá são espelhos uns dos outros? Claramente, eu acho que, por exemplo, ajuda também nesse caminho? Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, tu sabes que somos um espelho, o homem e a mulher, neste caso, conseguem espelhar-se de uma forma absolutamente incrível para o desenvolvimento da alma, inclusivamente De que maneira? Não é? E de repente, não é? Quando tu tens uma grande comunidade, nem precisa de ser uma comunidade, sabes que vivem juntos, mas se tu tens um grupo espiritual com quem frequentemente tu tens este espelhar, imediatamente, se calhar, por exemplo, o teu parceiro que tens mais próximo, se calhar ela não consegue
pela sua própria personalidade, por seu próprio desenvolvimento, ver determinadas coisas tuas. Mas de repente tens uma pessoa muito diferente dela, um melhor amigo ou uma melhor amiga, que te espelha de outro prisma completamente diferente. E depois tens outros, e de repente tens quase uma casa de espelhos, perfeito, com pessoas completamente diferentes, e que é fascinante quando todos dizem: tens de transformar isto na tua vida, homem. Percebes? Mas eu gostava de dizer que eu já vi vários grupos que fazem este tipo de feedback, até existem, não é, técnicas às vezes chamadas ciclo tibetano e de feedback assim, sabe, mesmo para poder ir profundamente, para aquela pessoa poder ver uma sombra que está teimosamente a resistir. Mas eu acho que sem yoga significa sem uma grande capacidade de alquimia, sem uma grande capacidade... para já não precisa de ser tão doloroso, não precisa de ser tão duro. Este processo de alma-ego, às vezes, é duro. Tu passas a noite da alma, como se costuma chamar, o que eu sinto é que o yoga dá-nos, para já, um salto de vibração perante quando o instinto está a ganhar a batalha. Portanto, se nós estamos mal, a estar bem. Se nós estamos bem, a ficarmos muito bem. Devolve-nos um discernimento, devolve-nos uma amorosidade, devolve-nos uma humildade, devolve-nos este aspecto quando terminas uma prática de yoga e te sentes um grão de areia no meio do universo e te devolve esta consciência do pequenino que somos e do grande que somos e um bocadinho de poder desapegar e pôr as coisas em perspectiva. E esta alquimia emocional, este reenquadramento mental, eu não sei como é que faria sem o yoga, sem a meditação. Claro, e quando eu digo yoga, digo também meditação, digo treino da atenção, digo treino da consciência, porque também sinto que muitas vezes nós estamos a praticar yoga no Ocidente, ou arte, que acho que já lá iremos, mas que a mente é tão dispersa, a nossa frequência de pensamentos inconscientes que nós temos é tão duro, que eu sinto que existe uma quantidade de pessoas que está muito longe de sentir o verdadeiro peso do yoga, porque se o yoga, como estávamos a falar, é uma antena e tu estás-te a sintonizar com uma antena específica universal, que aquela asana, claramente, pela sua forma física, te ajuda a sintonizar com aquela antena específica, não é só com luz branca ou só com amor, não, há ressonâncias super específicas com que te sintoniza. E o que faz podemos dizer, o resultado concreto da asana poder ser feito não só a nível físico, mas energético, mental, emocional e espiritual, é quanto tempo todo o teu ser está sintonizado com essa antena universal, propósito pelo qual estás a fazer a asana. A elasticidade, a forma física, o six-pack, o abdominal, isso é só... A saúde é um ótimo resultado, mas podemos purificar profundamente toda a nossa estrutura. Só é possível se a mente tiver esse treino. Exato. É como se estivéssemos a ouvir uma rádio, a nossa música favorita, mas de 5 em 5 segundos desintoniza e faz ruído e nós não conseguimos desfrutar da música. Quando a nossa mente começa a ter um tipo de treino, quando nós ficamos 3 minutos, 4 minutos em perfeito silêncio, só a sentir profundamente os efeitos da asana, não só isso, eu acho que também, se este é um aspecto, conhecer profundamente os elementos e as chaves esotéricas que cada asana traz. Isso é importantíssimo, claro. Sim. E vocês estudam isso? Estudamos também profundamente isso, temos praticantes já com várias décadas, somos, na verdade, uma associação, um grupo de arte que está ligado a muitas outras associações e muitos outros grupos de estudiosos, temos especialistas em sânscritos, temos especialistas em tantra, temos especialistas em ayurveda, temos especialistas em yoga, temos especialistas em muitas áreas. Mas antes de irmos a essas áreas todas, há uma pergunta que eu quero fazer que é profunda. Vamos. E que as pessoas gostam sempre de saber, porque isso é algo que mexe profundamente com elas. De que forma é que os membros da Arte Extásia trabalham e transmutam a energia sexual criadora, não é? Kundalini, e de como é que essa energia é sublimada para a arte e é vivida de forma tântrica, alquímica ou simbólica? Isto é importante, não é? Sim. As pessoas associam sempre o Tantra à parte sexual, não é? Mas o Tantra é mais do que isso. Mas como é que vocês, nessa comunidade, transmutam essa energia sexual? É uma grande pergunta. Aliás, vamos já separá-la em duas. Uma, primeiro, compreender o que é essa alquimia, para além do seu aspecto simbólico, quando é que ele torna-se concreto como uma mudança de vibração no nosso ser, e depois como é que nós aplicamos a arte.
Então, em primeiro aspecto, se calhar mencionar que o Tantra trabalha com sexualidade de uma forma muito específica. Para já, ele compreende que a sexualidade está ligada aos nossos órgãos reprodutores, ao nível de vibração dos centros de força interiores e que, portanto, ela é uma energia que está envolvida na interação amorosa e que ela deve ser alquimizada, porque se ela permanece no ser, nesse nível de vibração, ela vai amplificar os níveis do instinto. Portanto, muitas coisas que se passam nos relacionamentos amorosos, como o ciúme, a possessividade, a letargia, a preguiça, o medo, pronto, todos tantos venenos que podem ser evitados a dois ou amplificados a dois, nós sentimos desta falta de compreensão sobre a energia sexual, portanto, e que está tão ligada à pornificação da sociedade, a tanta pornografia que é feita e consumida, e a uma má utilização desta energia e um desperdício, inclusivamente, desta energia. No fundo é a energia criadora, não é? Que pode ascender. Exatamente, portanto, para ser utilizada de formas mais positivas. E o primeiro... Além da criação, de criar bebés. Muito bem dito. Não é? Ser muito utilizada para isso. Muito bem dito, César. Ou seja, duas opções. Esta energia é-nos dada para criar um bebê, portanto, quando queremos ter um filho, utilizamos exteriormente esta energia, e o que o Tantra, o Yoga, e eu sinto que, na essência, todas as tradições esotéricas, inclusivamente religiões, eles sentem que se um ser tem realmente esta aspiração em ascender, ele deve imediatamente aprender a não cair, a não perder, a não baixar. E isto é feito de uma forma drástica no homem quando ele ejacula. Ou quando a mulher ainda tem algum tipo de orgasmo explosivo, sem entrar em grandes detalhes, vou dizer assim de uma forma muito sintética. Podes falar abertamente aqui no nosso canal, as nossas conversas são de alma, são muito abertas, há pessoas que estão perfeitamente abertas a ouvir o que tu tens para dizer, a esse nível. Digo isto, sinto até... Como se estivesses na tua comunidade. Peço até desculpa, porque às vezes o nível de palavras por minuto está um bocadinho condensado, sinto porque é tanta informação. Não, tem que ser. Pode ser que não, para não deixar, percebes, nesta parte que consideramos desvirtuar, porque o holístico também permite que nós tenhamos que dizer um bocadinho de todos os prismas para ele o puzzle fazer sentido e daí estar um bocadinho neste ritmo a expor as ideias. Portanto, alguma coisa foi em pausa, olha bem para trás, põe em play outra vez. E portanto, esta perda de energia imediatamente deve ser interrompida. Eu sinto, como homem, sabes, que quando eu comecei a fazer este processo, que nós chamamos de continência erótica amorosa, que começa por não ejacular, mas é muito mais do que o coito reservado, é muito mais do que simplesmente não ejacular. Precisamente como disseste, é um processo que nós fazemos de uma fusão atómica à temperatura do corpo, em que a matéria, trabalhada de determinada forma, com a ativação de determinados fogo interior do nossa, podemos dizer, capacidade de colocarmos uma vibração cada vez mais rápida em determinados pontos do nosso corpo, que a matéria passa para a energia. Ou que um elemento se pode tornar outro. Por exemplo, sublimado, no fundo. Esse é o segundo passo, na verdade, são dois processos diferentes. Houve um cientista... Primeiro vocês ativam e tentam... E amplificamos energeticamente. Mas de onde é que vem este aumento de energia? Por um lado vem porque o homem e a mulher têm esta complementariedade e os dois órgãos, não é? Nós sentimos, o órgão masculino e o órgão feminino, este mais-menos, cria esta bateria de energia e também uma bateria energética. Portanto, há logo uma quantidade de fluidos que começam a ser produzidos com muito mais quantidade. Mas esses fluidos não são controlados para não passar um limiar de segurança. Nós temos mecanismos que provocam, por segurança, por harmonia do corpo, o processo ejaculatório. Mas o processo ejaculatório é diferente do processo orgásmico no corpo. Então, o que o taoísmo, o que o Tantra trabalharam e que o Yoga, mesmo sem fazer amor, compreende, porque mesmo pessoas que não fazem amor têm esta acumulação de fluidos e de energia, todos têm que ter esse cuidado. É que existe esta amplificação energética onde a energia foi criada, portanto nos níveis inferiores, que vai nutrir os níveis inferiores da consciência e que agora é preciso o tal segundo processo que mencionaste muito bem, a sublimação, elevar
da zona da segurança, da zona do prazer, até da zona do ego e da força de vontade e da disciplina, para uma amorosidade, para uma empatia, para uma devoção, uma capacidade intuitiva, uma capacidade de discernimento, de clarividência, de conexão com Deus, com a consciência suprema, estados de consciência beatífico. Portanto, trazer isto para o processo de criatividade interior, de aumento da nossa consciência. Este é o jogo que o Tantra faz entre consciência e energia. Como é que nós podemos amplificar a energia, não para ficar numa expansão horizontal, mas para que esta energia aumente e a consciência agora tem combustível para aumentar. Para ser alimentada, não é? Para ser ativada. Com todos os perigos que isto representa, não é? Porque estavas a dizer, como é que vocês fazem isso em comunidade e na arte? Sim, porque as mulheres têm desejos, os homens têm desejos e vocês estão todos juntos. Apesar das práticas diárias, Exato. não é? Há um lado biológico que, quando a lua cresce, é verdade, quando eu vejo as pessoas, quando a lua começa a crescer, o libido começa percebes, a aumentar. Não é? Até em mim, eu próprio sinto, quando a lua começa a crescer, diz, pronto, a lua está a crescer, porque eu estou a sentir em mim, ao nível bioquímico, ao nível biológico, não é? Há essa ativação desses fluidos e da energia. Portanto, vocês como é que, pronto, apesar dessas práticas todas, como é que vocês convivem, homens e mulheres, aí, nessas alturas, então, em que a lua cresce? Em primeiro lugar, a alquimia diária. Okay. Ou seja, já para dar aqui, não é só rosas, não é só flower power, peace and love, é um trabalho árduo, diário, deve ser. Ainda mais para o homem, porque a mulher ela já tem uma harmonia, ela já tem uma sapiência, ela é muito mais facilmente multi-orgásmica. Há mulheres que compreendem isto e nunca mais perdem energia. Há homens que compreendem isto e demoram 2 anos de prática árdua para poder ter resultados semelhantes ao que as suas amadas têm. Portanto, boas notícias e boas notícias, mas que podem soar a más notícias. O homem tem um grande trabalho de herói espiritual neste sentido, ok? Porque ele deve ser o eixo inabalável e que ela se pode render completamente e que nunca, porque a partir do momento em que existe essa ejaculação, toda a sacralidade, todo o amor, tudo isto que eles construíram, não só fisicamente, mas nos planos subtis, em poucos segundos, existe a perda a nível subtil, a nível energético, a nível dos campos mais subtis do nosso ser, é muito mais grave até do que a física. O período refratário que se passa a nível físico é ainda pior, podemos dizer, nos processos da alma. Mas quando vocês alimentam esse fogo, falando aqui do Tantra, não é? Quando vocês estão juntos e alimentam esse fogo, imagina que estão um período, um mês sem ejaculação, o homem, essencialmente. 1 ano, 10 anos. Assim, quando se juntam depois, não há um orgasmo quase cósmico que também queima muitas impurezas e também ajuda a chegar à iluminação de alguma maneira? O orgasmo cósmico não tem ejaculação. Sim, eu entendo o que tu queres dizer. Porque portanto, a dançar, eu não sei como é que as pessoas veem isto, também não me interessa, se eu penso ou deixam de pensar, é mesmo assim. Eu sou transparente nesse aspecto. Já me aconteceu, eu acho que já disse isto uma vez numa entrevista, eu estar a dançar e ter um orgasmo, não de ejaculação. Um orgasmo, ou seja, é como se eu tivesse tido um orgasmo de êxtase, que é raríssimo isso acontecer-me durante a dança, durante eu estar em palco e estar tão conectado que de repente senti como se fosse um orgasmo interno, mas que de êxtase, não é? Um êxtase. E eu penso que isso será semelhante àquilo que se calhar alguns de vocês sentem nesse processo em que chegam ao êxtase, mas que é um êxtase sem ejaculação. É disto que estamos a falar? É algo semelhante a isto? Claramente, ou seja... Através da criatividade, através da arte, porque a arte tem esse aspecto, não é? Tem, ou seja, é divina. Compreender o orgasmo como uma ferramenta espiritual. Mas não com a ejaculação. Com a ejaculação é tão limitado, existem tantos malefícios, sabes, o Tantra não é dogmático. Como é que vocês lidam com a próstata? Exato, já lá vamos, para não ser muita coisa. Só para dizer que o Tantra não é dogmático, não diz, olha, se fizeres isto, vais-te portar mal e vais para o inferno, é pecado. Não, esses dogmatismos e moralismos não funcionam. É um processo mesmo de muita lucidez e de muita consciência, mas mostra o preço que tu pagas e a ejaculação tem um grande preço a pagar. E portanto, há que descobrir, eu sinto, mais e mais, qual é o preço a pagar e o que é que se ganha quando isto não acontece e
claro, e outro preço a pagar é essa prática da alquimia diária, porque senão, claro, a próstata pode ter problemas, vais ter, podemos dizer, prostatite, sonhos noturnos, não é? Sonhos molhados, esse tipo de processos, ou da próxima vez que vais fazer amor, não aguentas. Exato. E no momento ela é mais intensa e tu vais perder, ou muito cedo, e portanto... Que é normal. Normal sem prática. Exatamente, sem prática. Exatamente, portanto a alquimia tem que ser diária. O ato amoroso não pode serem só os dois amados que querem. Tal e qual, como eu disse há pouco, eles centram-se, podemos dizer, nesta harmonia cósmica, eles sentem-se o encontro está alinhado. E eu acho que isto é dos principais erros que as pessoas fazem. Sim, é verdade. Essa desconexão já é grave a nível individual, mas quando dois amados seguem a relação sem esse enquadramento, mas principalmente no ato sexual, praticamente, vamos chamar assim, para não chamar de ato amoroso, porque se tem essa desconexão e essa inconsciência, sim, é um ato sexual. Temos que chamar as coisas pelos nomes. Então, neste sentido, eu acho que é ainda mais grave para as suas consciências, mesmo às vezes sem terem consciência disso, porque muitas vezes a vida já é tão dura, já tem tanta agitação mental e aquele orgasmo, e se calhar de 10 segundos, que é o que é, e com sorte, e se calhar só ele, tantas vezes, já é o momento assim mais de relaxamento e de que pensam, como é que isto pode ser errado? Mas não sentes falta desse relaxamento, ou seja, daquilo que acontece depois de um verdadeiro orgasmo com a tua amada, com a pessoa com quem tu te conectas profundamente, não sentes às vezes falta desse momento, uau! Mas acontece. Só que a energia, em vez de subir, tens esse relaxamento em hiperlucidez, como tu tiveste. Como tal êxtase. Ou seja, os místicos compreenderam. Sim, o objetivo é esse, não é? Exatamente, os místicos compreenderam que o orgasmo não é uma coisa má, simplesmente está associada à ejaculação porque se passa... E é biológico, não é? Também, de alguma maneira. Passa-se ao nível do cérebro, enquanto o orgasmo passa-se nestes reflexos na zona da próstata e na zona da genitália, o orgasmo é cósmico. E existem muitos tipos de orgasmos, sim. Pronto, e nas mulheres sabem, às vezes o homem parece que é só o on-off e a mulher é um comando cheio de botões, mas é importante essa noção de que os místicos viram um orgasmo. O que é que acontece no orgasmo? Para já a mente para. É verdade. Desapareceu, não estás a pensar, estás ali no momento presente, plenamente conectada. Então se o orgasmo é mútuo, estão os dois completamente em fusão cósmica com o cosmos, eles com o outro, as almas profundamente unidas, as pessoas até choram, não é? Deste êxtase, desta comunhão. Porquê limitar isso a 10 segundos uma vez e não fazer isto durar vários minutos, poder ser múltiplo? Porque a partir do momento em que tu preservas a energia, de repente, quando é que paras de fazer amor? Sim. Tu tens que ir trabalhar, tens que ir gravar o teu podcast, tens que ir fazer outras coisas. Mas sabes qual é que é a média de quanto tempo duram os atos amorosos? Os atos sexuais? Assim, estatisticamente... Não olha para a estatística, é uma coisa que não passa, mas imagina, assim um número para o ar em minutos, a média europeia, imagina. Não faço ideia. Deve ser alguma coisa entre os 7 e 10 minutos. Okay. Se uma mulher, para ter um orgasmo mais profundo, vaginal, precisa, além de uns bons preliminares, muito bons preliminares, extraordinários preliminares, meia hora de uma boa interação, consoante, isto é uma média, não é? Há mulheres que são muito mais abertas e conseguem mais cedo, outras às vezes... Umas são muito rápidas, outras mais lentas. E depois são todas diferentes, todos os dias. Nós também. Somos todos diferentes. Mas a mulher é profissional neste aspecto. E ainda bem que nos fascina e surpreende sempre. Então, nós podemos dizer que esta magnífica ferramenta está muito mal explorada, podemos dizer, no denominador comum, sim. E qual é o papel da arte, da pintura, da música? Falamos no êxtase, não é? Movimentos, palavra ou performance na expansão da consciência dentro deste caminho e dentro deste contexto. De que forma é que a arte também nos ajuda, como veículo, a criar esse êxtase, arte extásia, não é? Portanto, vocês ligam uma coisa à outra, e muito bem. Como é que vocês chegam a... Ou seja, de que forma é que isso potencia realmente esse êxtase que vocês pretendem conseguir? Então, juntando esta alquimia à arte... Portanto, a parte esotérica, das práticas conscientes, com conhecimento profundo, não é? Do corpo, da geometria sagrada, das respirações e também com a arte, é isso? Sim, a arte na sua essência, a arte verdadeira, a arte esotérica. A arte é uma expressão de beleza.
A arte é uma expressão de verdade universal. A arte é uma expressão de amor. A arte tem sempre este aspecto que tu estás a criar um objeto que vai ser oferecido ao outro. É sempre uma expressão da tua consciência, que tu conseguiste criar algo que possa nutrir. E agora vamos descobrir, consoante a tua consciência como artista, se estás a nutrir só o elemento do outro, se é só entretenimento, será que entretenimento é arte, ou se tu conseguiste criar um objeto artístico que quando o outro recebe, que de repente lhe tocas a alma. Então a arte... A arte tem essa capacidade, quando é arte. Sim. Quando não é expressão, a expressão apenas. Quando é arte, verdadeiramente arte. Sim, e eu acho que mesmo, sabes, existiu no início do século XX um místico fantástico, até foi ele e os discípulos dele que depois trouxeram o Enneagrama para o Ocidente, portanto falo do Gurdjieff, e ele definiu arte objetiva e arte subjetiva. E ele dizia que a arte objetiva, o artista está lá plenamente como canal. Sim. Ele compreende os mistérios do universo, ele vai tentar traduzir esse arquétipo para uma plateia e vai existir um ato de magia e de ascensão de consciência do artista, do ato de transmissão artística e do público, e que eles se tornam quase como um meditador, o objeto de meditação e a meditação se tornam nos estados de samadhi, e que esse é o verdadeiro propósito da arte, a ascensão da consciência. Não é? Quando estávamos no palco. Exatamente, e portanto a nossa grande preocupação é primeiro compreender perfeitamente estes processos de ressonância, nós pessoalmente termos a capacidade de vivermos altos níveis de consciência, o mais intenso possível, o mais frequentemente possível, porque só podes dar aquilo que realmente tens em ti. Então nós procuramos nutrir esse amor, essa verdade, essa beleza em nós, e é também um grande trabalho, portanto, em comunidade, quando de repente começas a expressar fialdade, inconsciência de movimento, inconsciência da palavra, não é? Portanto, se já eu sinto numa comunidade espiritual um grande desafio esse aspecto de lidar com o ego, quando ainda juntas a questão artística, a questão de que tudo conta, a palavra, o movimento, a tua harmonia em tantos aspectos, e que de repente já sabes como é que é também com os artistas. Vamos para palco, os aplausos, claro, e todos. Com o nosso ego. Sabes, eu acho que... Com a nossa personalidade. Sim, exatamente. E temos todos uma grande personalidade, porque não é nada fácil o que tu disseste, e felizmente também acho que contamos com professores muito experientes, que eles próprios já fizeram este processo, já caminharam, e que todos os outros nós que somos, podemos dizer, mais jovens na arte extásia, temos o privilégio de poder receber e não reinventar a roda, nem a nível de conhecimento, mas também de aprender com estas experiências destas pessoas. Como nós estamos sempre em mutação, eles próprios também vão reaprendendo aquilo que vão ensinando, não é? Exatamente, e que eles próprios, tudo é mutável, no nível deles, continuam a fazer uma transformação que nos deixa a todos até um pouco envergonhados, porque realmente eles praticam, é impossível estar nisto e não praticar e não manifestar isso, porque eu sinto que no seio de aspirantes que buscam esta autenticidade, seria muito rapidamente descoberta a banha da cobra e que imediatamente os grupos se desmembrariam, claro. E aqui sentimos que existe cada vez maior coesão e coerência que vem desse processo, com as limitações que temos, que existem, que estamos conscientes que, na verdade, às vezes reunimos-nos, compreendemos. Nós estamos a fazer este tipo de arte. Isto praticamente não está a existir, ou seja, a arte subjetiva é a arte que é o ego que está plenamente no controle, a arte a servir o artista, e nós é a arte objetiva que nós aspiramos, o artista em nome da arte, o artista em nome desta perfeição, o artista que desaparece, tal e qual como chegas ao final do dia e buscas apenas silêncio e voltar a estar simplesmente nesse processo cósmico. E se o ego está envolvido, que bom, foi o espetáculo hoje. E hoje a filmação, a filmagem correu. Sabes, esses processos estão a perpetuar-se, não é? É humano, sim, mas nesse processo de deificação, e a arte dá-nos um espelho disso. Sim. Não é? Porque se a vida já nos traz isso, a arte ainda tem mais, podemos dizer, um espaço privilegiado de mostrar onde é que não és elástico, onde é que não és forte, onde é que não és focado, em palco. Tens que estar com uma expansão completamente aberta e ao mesmo tempo tão laser para determinados aspectos. Tens que sentir uma empatia com os outros bailarinos, com todos os bailarinos empáticos entre si, com o público. E depois ainda existe
podemos mencionar aqui perfeitamente todo o aspecto subtil que é, na verdade, a essência da arte que estamos a transmitir dentro e através do ensemble para o público. E dentro desse aspecto, sabes, a arte está-nos a dar um feedback relativamente àquilo que foi manifesto pelos corpos, pelas cores, a mestria das coreografias, o síncrono, portanto, todos esses aspectos, mas nós sabemos que o espetáculo podemos dizer, cumpriu o seu propósito quando nós sentimos que a transmissão energética, a transmissão de verdade e de beleza, e portanto, como os místicos gregos, puxando aqui a nossa tradição ocidental, quando a catarse se pode dar no artista e no público, que esse objetivo começa a cumprir. E como é que se diferencia a arte extásia de outros caminhos espirituais, isto na tua opinião, devido à tua vivência, ou escolas de mistério? Existe uma filosofia, uma linhagem, ou é uma corrente livre, viva, que evoluiu com cada participante? Não, pelo aquilo que tu já disseste, há membros-chave que orientam, não é? Sim. Mas em que é que ela difere de outros caminhos espirituais, que certamente tu já também encontraste outras escolas de mistério, ou procuraste, mas de repente encontraste aquela que te diz verdadeiramente, olha, é esta a minha linhagem? Eu sinto que o caminho tântrico, que é a linhagem que seguimos, tem uma abordagem a este aspecto de alquimia, a este aspecto de revalorização da mulher, de realmente entender o sagrado do contacto com o feminino, que a mulher tem uma inteligência e uma intuição e que ela é portadora da iniciação, porque ela é arquetipicamente quem é a energia no grupo, no casal, e portanto ela tem muito mais acesso a esses planos, então ela é adorada, ela é posta no pedestal, no caminho tântrico. Exatamente. Se quiseres podemos passar um ou outro dos vídeos. E eu sinto que nós sentimos que não existe só uma aspiração profunda de cada um de nós em trazer a verdadeira arte, esta arte como arte profundamente espiritual, arte como catarse, arte como experiência de comunidade para em grupo nos podermos elevar, arte como educação, arte como, em última instância, para não ser só educação, iniciação. Sim, é isso que eu ia perguntar. Sim. Eu diria que nos move profundamente a causa da revalorização da mulher, a causa de que realmente os casais possam cumprir a sua aspiração de verdadeiro amor. Em longevidade, em verdade. E o vosso mestre, digamos, a vossa mestre principal é mulher ou é homem? As pessoas não sabem. Sim, a Agora Vídia, que é a coordenadora da Arte Extásia, ela é uma mística que nós recomendamos, que até possam descobrir um pouco mais sobre ela. Ela é a encenadora dos espetáculos, ela é a realizadora dos filmes, ela é quem controla os figurinos, a cenografia dos espaços e que, de alguma forma, monta esta arquitetura de almas que estamos a ser... E é difícil ser gerido por uma mulher? Orientado. Acho que a palavra mais adequada é orientado. É difícil eu até poderia dizer ser orientado por uma mulher? Orientado, inspirado, amado. Eu tenho uma profunda... posso dizer, amor, carinho e gratidão pelo trabalho que ela tem feito pela minha alma, que eu sinto que desde o início ela o assumiu com muita responsabilidade, com muita seriedade e com uma perseverança ímpar, nunca cedendo perante as minhas próprias sombras e limitações, mostrou uma verticalidade, uma incorruptibilidade ao longo de mais de 7 anos e, portanto, sou profundamente grato pelo processo que ela tem feito no meu ser, todas as técnicas que ela me iniciou, quer seja técnicas concretas, quer seja com os exemplos de vida que eu venho a observar ao longo de anos, e tenho um profundo fascínio pela artista, não só pela mística, mas pela artista, as inspirações que ela tem, ver um processo que vem de um sonho e como ele se de repente manifesta num espetáculo, uma visão numa meditação e que de repente toca milhares de pessoas continuamente, exatamente com a frequência de vibração que aquelas pessoas precisavam no processo que estão a passar, e de existir e de perceber como artistas nós temos uma responsabilidade única de como canais de nós recebermos determinadas mensagens que precisam de vir para o universo, e é a arte. É a arte que as vai trazer com um determinado poder, porque nós podemos ler tem essa capacidade. Sim, nós podemos ler um livro, podemos ver uma aula,
podemos, sabe, esses ambientes são importantes, ambientes de iniciação, mas eu acho que em todas as tradições mundiais, ao longo dos milénios e em todos os continentes, a arte cumpre um arquétipo de iniciação. Tal e qual. Através... Pelo menos essa é a minha opinião também. Sim. Pelo menos pelo que eu vivi. As emoções, as cores, as formas, a vivência humana, é realmente um berço específico de incubação para que as almas possam expandir de uma forma privilegiada. E nessa incubação, como é que é vivido o Tantra dentro do Arte Extásia? Nós já falámos um pouco, não é? Sim. É entendido como uma união sagrada de polaridades, como alquimia interior ou uma celebração consciente da energia vital? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, não é? Esta celebração, nós já falámos um pouco sobre isso, eu penso que as pessoas já perceberam, mas, por exemplo, aquela comunidade alemã que está, Tamera, onde eu já tive só temporariamente, uma semana, fiquei lá amigos, eles têm aquela prática de amor livre entre eles. Olha, apetece-me estar contigo. Eu cheguei lá, pronto, olha, apetece-me estar contigo. Pronto, tem esta abertura, não é? Não sei como é que depois isso é vivido, porque essa parte eu não experimentei, apenas tive a abordagem, mas sei que é assim. Vocês também têm essa abordagem de amor livre na comunidade, pronto, apesar de todas as técnicas e práticas de Tantra, quando te apetece estar com alguém, como é que tu fazes dentro da comunidade? Olha, apesar desse treino todo, não é? E que tu sabes e és consciente, pelo que já entendemos, és super consciente, e surpreende-me bastante encontrar uma pessoa como tu, eu digo, isto é, outra pessoa aqui numa entrevista destas, tão consciente desses aspectos que eu raramente encontro, não é? E isso surpreende-me pela positiva, acho, uau, fantástico, Gabriel, fantástico pelo teu trabalho e pelo trabalho que vocês fazem. Estou realmente surpreendido pelo trabalho que eles fazem, pelo menos pela consciência que o Gabriel está a demonstrar do trabalho que eles fazem. Como é que vocês fazem? Olha, apetece-me estar contigo. És tão bonita, és tão bonito, apetece-me estar contigo, apetece-me realmente desenvolver algo transcendente contigo. Como é que vocês celebram essa energia vital? Vamos por pontos. Primeiro, obrigado pelas palavras, para dizer que existem imensos praticantes que vão ter os resultados que eu estou a ter. E é absolutamente fascinante. Tenho uma grande admiração pelos meus irmãos de caminho. Muitas das virtudes que eu falo são até coisas que eu, às vezes, estou intensamente a tentar desenvolver o máximo possível, mas que eu reconheço nos meus colegas e nos meus irmãos de caminho, que eu reconheço nos meus professores e que, portanto, às vezes há coisas que não estão... Eu estou num grande processo de alquimia, de confrontar as minhas próprias sombras e, portanto, estamos sempre com a devida humildade do sítio onde eu estou e do sítio para onde quero caminhar nesta ascensão. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a nível conceptual, é fácil falar é bonito e fácil falar de amor livre e eu acho que são duas energias indissociáveis, o atributo do amor e o atributo da liberdade. E aqui estamos a falar de que liberdade é que estamos a falar? Liberdade é diferente de libertinagem. Sim, claro. Num dos nossos filmes, As Faces da Grande Deusa, a personagem principal feminina está a falar com o homem que ainda está ali a passar por um processo de alquimização do seu machismo e de alguns processos sexuais que ele tinha manifesto, e ela diz-lhe, em espanhol, que tem este te quiero, não? E ele, te amo, e uns dizem te quiero, e ela diz, com que parte do teu corpo é que tu me queres? Com que parte do teu ser é que tu me queres? E às vezes existe essa confusão, quando essa atração física existe, que mostra uma compatibilidade. Sim, claro. Mostra uma compatibilidade que existe. Mas nós vivemos os relacionamentos de uma forma muito profunda, porque fazer amor, tu fundires-te com alguém, é algo tão sagrado, tão profundo. Tu ficas com a energia dessa pessoa, que existe, nós sentimos uma profunda necessidade de conhecer profundamente a pessoa. De quando começas um relacionamento, em que o relacionamento tem como ferramenta, como propósito essa ascensão, então temos de estar preparados para saber que vamos fazer um processo de alma profundo. Então, se calhar, convém conhecer melhor a pessoa, convém. Claro. Então, muitas vezes, o que é recomendado e vivido é esperar uns bons meses antes de fazer amor. Porque permite, para já, aquele romanticismo
ancestral, de dar tempo para a corte, de poder as almas sentirem este eros puro. Isso que e eles aguentam? Claro que aguentam. Isso na comunidade? Claro que aguentam. A alquimia, aguentar? porque a alquimia, esta alquimia de ascender as energias inferiores para as energias superiores, o primeiro passo de tu passares o nível do prazer é o nível da força de vontade, é o nível da disciplina, do controle do instinto. Esse é que é o treino. Não, é o início do treino. É o início do treino. Não podes chegar ao nível do amor se não controlas o nível da força de vontade e do ego e dessa... Percebes? Alma secundária, como dizem os japoneses. Exatamente. Ohara. Exatamente. E que, segundo a tradição yógica e do Tantra, portanto, passar do primeiro, segundo e terceiro chakra para o nível de consciência, do quarto chakra. Portanto, se nós não transcendemos o nível do instinto, chamado dos 3 primeiros centros de força, nós não podemos estar a falar de verdadeiro amor. Claro. Portanto, da minha perspectiva, nós estamos a falar de uma predominância do nível de consciência. Eu não tenho, pessoalmente, um nível de predominância a nível do coração. Aqui, para mim, os grandes místicos... Estás no processo? Estou no processo, caminho para lá, afincadamente, estou no treino, sou guiado, peço à minha mentora, por favor, ajuda, não pares de me partilhar esse amor comigo. E é duro, porque às vezes estás a dar o teu melhor, já estás mesmo com a tua vida à volta disso. E vêm os testes, vêm os falhanços, vêm processos que tu não viste, processos que viste e ignoraste, processos que... Percebes? E tu sabes que existem processos profundos de alma que nós viemos trabalhar e que tu nunca podes deixar de os monitorizar. Nesta vida tu tens sempre aquele veneno, mas depois acho que até isso que é fantástico, porque tu tornas-te, podemos dizer, um exemplo da alquimia de um veneno específico. Acho que muitas vezes várias obstruções à nossa luz é precisamente porque nós temos tanto para oferecer nesse campo específico de luz que temos. Então as oposições que surgem é precisamente para parar onde uma luz que tu nasceste para dar. Então para transmutar. Exatamente, para transmutar e para sublimar. Então os relacionamentos são tidos com o máximo de responsabilidade e sacralidade possível. É um processo... Não comenta mera, então. Eu não estou aqui a dizer malta, eu só apenas observei. Eu conheci... Se calhar não conheço profundamente o trabalho a esse nível. Eles receberam-nos também um dia, fomos lá com a Agora. Eu conheço muito bem o Klaus, que era um dos principais lá. Sim, fomos recebidos também pela Aida. E que foram bastante simpáticos na forma como nos receberam e partilhámos conhecimento, embora tenha sido... Até um dia os convidámos a estar no Festival de Arte Extase, na edição de 2019 eles estiveram connosco, e nessa breve introdução que tivemos, para já, achámos super meritório esta busca da verdade, esta busca do feedback, esta busca de nós não nos fecharmos em ilusões e de procurarmos uma liberdade de amar, de procurarmos uma liberdade de tocar o outro. Portanto, eu se calhar não falaria especificamente da Tamera neste aspecto específico, mas gostaria de, se calhar, o que mais me fascinou neste processo de abordagem do Tantra que a Arte Extasia traz, eu vejo muito pouca seriedade no processo alquímico. Ou seja, eu estou continuamente, há mais de 15 anos, a aprender técnicas de yoga, de meditação e de alquimia e de pranayamas que são tão absolutamente fascinantes que eu devia ser mesmo ensinado nas escolas, devia ser mesmo parte do nosso abecedário. Claro que sim. Porque o que eu sabes porque é que não foi ensinado? Sim, porque ainda não está a ser ensinado e que, graças a Deus, há tantas instituições que já estão a começar a fazer este trabalho e que, claramente, se queremos que essas crianças tenham o mais rapidamente possível esse ensino, acho que os pais têm que ser os catalisadores dessa transformação. Mas voltando ao tópico, o que eu sinto que falta é eficiência na transmutação e sublimação. Eu sinto que existem técnicas que são feitas e abraço e tentar cosmicizar o ser, não é? Tentar sentir um com o universo, mas sabes, a quantidade de matéria e energia que tu acumulaste são horas de trabalho. São horas, acabar de fazer amor durante algumas horas e ires separar, não ficar a abraçar e adormecer no inconsciente. Nessa continuidade de energia. Na continuidade do ato sagrado que foi a união amorosa, é recomendado que os dois amantes se separem para terem um processo intenso de prática espiritual que vai durar outras tantas horas
E, sinceramente, a maior parte das pessoas não tem paciência para isto. Claro. Nem as técnicas, nem depois a paciência ou a força de vontade para o fazer, mas que é algo que gradualmente vai surgindo. E que eu sinto que é essa seriedade do que é o caminho tântrico. Eu sinto que os místicos, quer ancestrais, quer atuais, alguns escondidos nas aldeias e cavernas nas montanhas, eu sinto que é isso que eles fazem e que é essa autenticidade que nós devemos trazer para o Ocidente. Sinto que menos que isto é diluir, é dar espaço ao ego. Esta amplificação energética que acontece no nosso ser, ela acontece em todo o nosso ser. A energia, quando expande, ela não escolhe precisamente assim à partida. Ela espalha-se e muitas vezes... Nada disso. Exatamente, e por onde nós vamos estar mais fluida ela vai estar, e os bloqueios também vão começar ali a ser massajados. Como se fossem artérias bloqueadas. Exatamente. E portanto esse processo de alquimia, se não acontece, esses bloqueios que estão a acontecer a nível físico e energético vão se manifestar também a nível psicológico e emocional. Portanto, o que eu sinto é que quando o Tantra não é Tantra, quando não é Tantra, existe para já uma espécie de luxúria, apego a prazer. Acho que a mulher realmente não é mesmo bem tratada ao nível da alma, sabes? Acho que a felicidade dela não é trabalhada a um nível mesmo mais profundo possível e de ajudá-la na sua própria ascensão, que eu acho que um herói espiritual que está no caminho tântrico consegue de uma forma mais presente fazer. Acho que inclusivamente, quando a alquimia não é bem feita, podes não querer ter um filho e acontece por acidente, porque não tens esse controle e o universo vai sempre, onde estás a ignorar, ele vai-te mostrar, olha, que esta lição não está a ser bem vivida e algumas lições são portanto, acho que esses aspectos são importantes ter. Acho que pode às vezes no homem existir, às vezes, uma preguiça, uma letargia, ficar, sabes, com as energias ali pesadas e dormir mais, comer, e de repente aquela mulher já não lhe interessa, já vai para outra e anda a saltar, sabes, de casa em casa. Quando começa a ser difícil espiritualmente, ele salta. Porquê? Porque o treino começa a ser duro, ele salta. Não, o fazer amor é o microcosmos de como é que tu vives toda a relação. E se o microcosmos de fazer amor não tem essa ascensão, o relacionamento não vai ter isso. Claro. E portanto, quando tu tens isso na relação e tens isso na intimidade, tens essa possibilidade. De casais, de super casais, não é? Estamos a falar, na atualidade, estamos a falar de super casais. Podemos chamar isso, eu acho que isso é que são casais, sem claro. Pôr-lhe o super. É isso. Eu digo super na atualidade, no contexto atual. Eu acho que é a possibilidade de podermos ser conscientes e amorosos e livres. Porque senão, aquilo que falámos mais no início da entrevista, o ciúme, o apego, manifesta-se. As prisões, as correntes que nós consciente e inconscientemente começamos a pôr nas almas um do outro, vão surgir e não vão ser trabalhadas. E o relacionamento, mantendo o longo prazo, na verdade, não sei se não é melhor ser mais curto, porque começa-se a criar um nível de toxicidade e de karma, de inconsciência em ciclo entre o casal, que com todas as... Só polui. Sim, mesmo apesar das mais belas aspirações da alma, apesar deles quererem genuinamente o melhor para o outro, esta inconsciência em que se colocam envolve-os, passa a ser uma ilusão e é gradual este processo, não é de um dia para o outro, oh meu Deus, não, é feito, por isso é que é um caminho, porque o caminho também é percorrido passo a passo. E esse caminho, no vosso caso, é o Arte Extásia. Onde é que as pessoas agora vos podem ver e contactar? Nós temos uma academia em Sete Rios, na Rua das Furnas 21A. O site é pt.artextasia.com. É muito fácil. Temos muitos eventos continuamente a acontecer. Neste momento, muito recentemente, começámos uma nova turma do nosso curso de Arte Esotérica Tântrica, que em si é um curso intensivo na maestria de criar conscientemente uma vida sagrada. Não é só para artistas, nem sequer é só para pessoas que tenham interesse no Tantra, para qualquer pessoa que queira conhecer estes aspectos, que queira ser mais consciente, mais amoroso e que depois a arte, através de mesmo... fazer um workshop desses lá no nosso centro de retiro. Eu sinto que vai acontecer, porque acho que um aspecto... Isso é tão importante, não é? É importante, eu não digo só para um grupo restrito, mas para pessoas que realmente querem experienciar tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, que é tão importante.
Depois, eu sinto que... A ascensão da humanidade, estamos a falar de, pronto, pelo menos é um símbolo pequeno, é Portugal, mas é a humanidade. E eu tenho aqui podemos dizer, uma revelação, para então, ser... que um dos projetos que estamos a desenvolver paralelamente, portanto, são várias equipas. A vossa escola? O vosso grupo? Sim, é um projeto específico, separado, mas que eu sinto que... Vai acontecer. Que já está a acontecer e as pessoas já podem visitar e acho que vão ter uma ótima surpresa. Tem um maravilhoso também conteúdo gratuito para as pessoas poderem desfrutar e sinto que vai ser realmente um portal de muita iniciação, de muito conhecimento, de muita verdade, até porque muitos destes aspectos que nós estamos a falar aqui, até podes aprender, por exemplo, num curso como nós damos, podes ver num espetáculo. Podes ter uma pequena iniciação, digamos. Não, mas há coisas que tu queres ter em casa, e queres ver em casa, e queres estar com a tua parceira sozinhos sim, claro, e viver, claro. percebes, nesse sentido. Então, esta é uma plataforma online, chama-se Tantra Revelations, portanto, Tantra Revelações, mas em inglês, Tantra Revelations.com, e é um site lindíssimo com, eu sinto, a mais bela arte erótica sagrada feita no planeta neste momento, com não só modelos e atrizes, mas com praticantes espirituais que praticam tudo isto que estamos a falar, com casais... Isso faz parte da arte externa? Não, é um projeto separado, mas de alguma forma conectados na missão, conectados no destino e conectados também com a presença mútua de diversos artistas, como a minha pessoa. E só uma última tónica, porque nós demos essa tónica quando falamos da alquimia e do que é diferente na arte extásia, que eu sinto que no Tantra Revelations e também nos espetáculos que fazemos, muitas vezes trazemos cá o Festival Arte Extásia, agora neste momento vamos só fazer em Praga, porque estamos sediados, estamos um pouco pela Europa, vamos ter em Praga só para mulheres no 6, 7 e 8 de março, que é para celebrar o Dia da Mulher em Praga, vai ser um festival magnífico de expansão do feminino na Europa, e é só as pessoas seguirem o nosso site português que anuncia as informações e dar esta tónica de que, além deste aspecto da arte, que nós sentimos que o Eros, que é o diferente da sexualidade, que é a oitava superior, muito, muito superior, que este amor sagrado potencia o processo catártico. Tal e qual como potencia o fazer amor, quando nós colocamos estas ressonâncias no processo catártico, quando nós vemos a beleza do corpo nu, quando vemos, como acontece, estavas a falar do teu orgasmo em palco, sabes que acontece frequentemente nos nossos espetáculos, quando nós vemos alguém entrar nesse orgasmo em palco, contamina-vos positivamente, não é? E cria uma quantidade energética que potencia o ato mágico branco, a magia branca, né? Que acontece no palco e que contamina ainda mais intensamente as almas, porque não é por acaso que a antiguidade grega colocava o nu e colocava este deslumbre, porque a nossa mente para, mais uma vez, perante a beleza profunda do universo que está exposta no corpo humano e no pináculo da criação. E há pessoas que são perfeitas obras-primas, não é disso? Exatamente. Eles têm veículos, aparentemente, não é? Porque vamos lá dentro e é diferente. Mas como há modelos portanto, modelos que são a gente olha, uau, que corpo, que beleza por dentro, e as coisas já são diferentes, se calhar, mas pelo menos o veículo, no vosso caso já é uma beleza consciente, trabalhada, com essa consciência, com uma consciência diferente do que apenas um modelo que desfila nu, não é? Ou nua, depende, e portanto vocês têm esse aspecto também que se revela nos vossos espetáculos. E em última instância, só me deixar esta tónica, realmente somos um grupo de aspirantes, não somos um grupo de realizados, não somos um grupo de iluminados, existem seres iluminados no planeta, acho que é importante compreender este processo, acho que é importante, mas são raros. São muito, muito raros, mais uma vez, eu acho que vale a pena... Até imortais também são raros. Exatamente, acho que vale a pena estudar estes místicos para nós termos uma noção do que é o caminho, de onde estamos e da aspiração que devemos ter, da humildade que devemos ter como aspirantes e que, acima de tudo, o que eu acho que o que Tantra traz é esse contraste com
onde nós estamos, para onde vamos e esta velocidade a que podemos transformar, a autenticidade com que podemos transformar, esta quantidade de energia em nome do amor, em nome do Eros sublime, em nome desta verdade deífica, para que realmente as mais profundas aspirações da nossa alma possam ser o mais rapidamente realizadas. Fantástico. Muito obrigado, Gabriel, pela tua presença no nosso canal. Obrigado, César, Foi pelo convite. Prazer Muito enorme. obrigado. Obrigado também pelos conhecimentos e práticas mais quase secretas que partilhaste aqui connosco de forma tão aberta, não é? Sim. Porque é um tema que mexe muito com as pessoas, como tu sabes. Sim. A sexualidade é algo que mexe sempre muito em todos nós e sobretudo nos nossos espectadores também, certamente que terão tido esse impacto, mas assim ficam também informadas de que há realmente movimentos que trabalham estes aspectos de uma forma mais sublime, através da arte, da beleza, tudo aquilo que vocês ouviram. Obrigado também por assistirem. Era o que eu estava a dizer no início, eu também quero ser uma deusa. Best, wonderful, fantastic film. Look at my skin. It's like, wow, it's great. I'm going to festivals all over the world. I'm in Europe, in Spain, Germany, but never seen this before. A new perspective of Eros and a new perspective of love in general. It's very beautiful. I thought it was an incredible depiction of sex versus love, and really does show people where a lot of the world are right now versus where they could be. I mean, the last one, I did have a moment where I was like, this is one of the most beautiful things I've seen. When you see something in symbolic form, I think it hits home in a different way in your consciousness. So it's not just verbal, but it makes more sense. É importante termos uma visão do Eros sublime desta forma, em que efetivamente a mulher e o homem são dois seres sagrados que se honram entre si e que têm muito amor a transbordar para dar. É de uma beleza transcendente. Os filmes são lindos e este último espetáculo então foi magnífico. Not many people could relate to tantric experience if they've never seen it, never experienced it. This theater gives an idea of how deep it could be. It presents it in a way where you could feel the emotion. Todo funciona, la música, la puesta en escena, los movimientos de las actrices y de los actores. Es magnífico. Yo recomiendo encarecidamente que lo veáis. Aquí la mujer es una protagonista, es divina, da su amor, su bendición al hombre, que tiene un papel muy importante en la pareja y en la vida, y eso me parece maravilloso. Ha sido una experiencia realmente gratificante, es muy puro, muy bonito todo. The energy of it was uplifting, it was aspirational, it was clean, and it was artistic, and it evokes feelings and thoughts in you that you won't get, I think, anywhere else. And because of that, it inspires you to be a better version of yourself. Les artistes et la mise en scène est magnifique. On cherche à comprendre ce que le tantra véritablement, quoi. Et à quoi ça amène. Me ha gustado mucho, creo que ha sido muy sensual y muy sutil. And now we saw a group that not only understands the depth of the experience, but also presents it in a very artistic and very understandable way, is presenting the inner self into the audience. You could relate, you could connect, you could see the beauty within. Mas mesmo assim, quando a gente vai pro dia a dia com o nosso parceiro, a gente ainda não sabe o que fazer, né? E ver a representação, acho que já ajuda a metade do caminho. Que simplemente estás sintiendo y compartiendo las sensaciones con los actores. Like I've been trying to read and get closer to Sacred Feminine, and when I saw them come into the stage like dressed in white and just, I don't know, they were like, oh my god, I was like super sacred, and I don't know, it's just so beautiful being able to experience that through art.
Agradeço mais uma vez a todos vocês a oportunidade de ter vindo e espero que continuem um trabalho espetacular como este. Então, inscreva já o nosso canal oficial Conversas da Alma TV para ter acesso completo a todos os episódios, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e conteúdos exclusivos e siga-nos nas plataformas Telegram, X e Instagram. Apoie a nossa missão se este conteúdo ressoa consigo e considere fazer uma doação para que possamos levar o Conversas da Alma a mais pessoas em busca de inspiração e crescimento. E esteja atento à estreia do nosso terceiro episódio de Portais da Atlântida, Segredos Ocultos na Ilha da Madeira, um documentário de 4 episódios exclusivo do Conversas da Alma TV. Até à próxima, aqui no Conversas da Alma.